O IBGE divulgou hoje o resultado parcial dos abates da pecuária terceiro trimestre deste ano. Crescimento dos abates de bovinos, suínos e também de frango. A pesquisa mostra que os abates de bovinos seguiram em alta, como já disse, na comparação ao terceiro trimestre do ano passado, quase 15% de crescimento. Muito boa tarde, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde a todos vocês. João, o abate de fêmeas diminuiu, né? Mas o de machos continuou com um peso alto, inclusive na comparação maior em relação ao trimestre anterior, já vamos mostrar os números, e também em relação à comparação de um ano, né? Terceiro trimestre do ano passado. Nós estamos crescendo muito a produção de carne no Brasil. Você tem, no caso, grande parte, mais de 60%, com certeza, foram machos que foram abatidos agora nesse terceiro trimestre. Você tem hoje uma redução na idade média de abate, hoje está por volta de 36 meses, nessa faixa aí, a média da idade dos machos, e você está colocando cada vez mais peso em cima da carcaça. No passado a gente aceitava a carcaça com 20 arroba, 21, hoje não, hoje está chegando a 20, 24, 25 arroba em muitas ocasiões. Então você está vendo um volume maior de gado e também uma maior produção de carne. Então você olha as duas coisas. Pelo número que aconteceu agora, nesse terceiro trimestre, possivelmente a gente vai chegar perto de 40 milhões de cabeças abatidas no Brasil em 2024. Com uma produção de carne superior a 10 milhões de toneladas. Então, vamos ver parte dos números divulgados hoje na pesquisa trimestral da pecuária. Vamos começar com os abates de bovinos no país. Já a tela vai entrar para a gente. Quando você olha o número aí, terceiro trimestre. Terceiro trimestre foram abatidas 10.330.000 cabeças. Se você comparar com o terceiro trimestre do ano passado, quase 15% de alta. Com relação ao segundo trimestre deste ano, 3,7% de alta. Aí você falou, João Pedro, do peso da carcaça. Se você pesar em equivalente carcaça, 2.730.000 toneladas equivalente carcaça. E na comparação de um ano atrás, terceiro trimestre do ano passado, 14,3% de alta. Quer dizer, aumentou o número de cabeças na casa de 14%, o peso também aumentou na casa de 14%. E na comparação ao segundo trimestre deste ano, 6,3% de aumento no peso, na carne, no rendimento de carcaça. Uma das razões é o maior número de machos abatidos, né? Normalmente o boi pesa mais do que a vaca, né? Então, e também a novilha, que é outro das fêmeas também abate um volume significativo de novilha. Então, esse ano está acontecendo isso. O que é importante, né, é que com esse volume de carne produzida, você atendeu o mercado interno e nós estamos batendo o recorde de exportação. As duas coisas casaram. Então você teve um aumento significativo nas exportações nesse terceiro trimestre e o mercado interno ficou abastecido também. Ou seja, com esse volume de carne, nós estamos falando mais de 40 quilos por habitante ano, praticamente, de consumo aqui no Brasil de carne bovina. Muito bom. Próximo a 40 quilos. Vamos ver suínos agora. O que o Brasil abateu no terceiro trimestre deste ano de suínos, segundo a pesquisa trimestral do IBGE. Resultados parciais, preliminares. Vamos colocar na tela. Vamos ver. Olha aí. Terceiro trimestre, 14.900.000 cabeças de suínos e nas comparações altas em todos os sentidos. Na comparação ao terceiro trimestre do ano passado, quase 2%, e na comparação ao segundo trimestre deste ano, 2,4%. É importante ver o aumento do suíno, porque nos últimos 2, 3 anos, o produtor de suíno
enfrentou momentos muito dramáticos. dramáticos. O preço não cobriu o custo de produção. E aí eles abateram muitas matrizes para fazer dinheiro. Resultado, o rebanho ficou menor, consequentemente os abates menores também. Mas agora a gente viu uma reação, repare que em relação ao segundo trimestre deste ano, quase 2,5% de alta. E o peso da carcaça, João Pedro, 1.400.000 toneladas, também com aumento. Na comparação anual, 1,7%. E na comparação trimestral, do segundo para o terceiro trimestre deste ano, 4% de alta. Duas coisas chamam atenção, Zé. Nós estamos falando em produzir quase 6 milhões de toneladas de carne suína. Isso, um outro fator que ajudou bastante a crescer a produção de suínos foi a questão da exportação. Nós estamos chegando, esse ano, possivelmente chegando perto de 1.200.000 toneladas. Então você teve a exportação e o suíno hoje, ele está chegando na mesa do brasileiro. Isso é muito importante, porque antes a carne suína vinha só processada, presunto e tal. Hoje não, hoje você encontra filé de suíno, costelinha, você encontra o que você quiser no mercado hoje, o que é muito positivo para o setor. Então você vê, quando você olha suínos e aves, e o próprio Ministério lançou agora uma projeção de aumento de produção para os próximos 10 anos, eles estão colocando 27% a 28% a mais em 2034 de carne suína e de carne de frangos. Por quê? Porque são duas criações, dois animais que você, botando tecnologia, você consegue produzir 20, 30 leitões por ano em cada matriz. Então, rapidamente você recupera, mesmo que houve um abate significativo de matrizes, principalmente 2 anos atrás, mas mesmo assim você recupera rapidamente a produção em função disso. E também, se o preço estiver bom, eles botam um pouquinho mais de peso no suíno, fica mais uma semana, 2 semanas, bota mais peso e para poder aproveitar momentos mais oportunos. Mas também na casa da suinocultura são as duas coisas. O brasileiro está aprendendo a comer carne suína, tem facilidade de comprar, e a segunda questão é a questão de exportação. Também o Brasil está crescendo muito nessa área. E a Tailândia passou a China como o principal importador de carne suína, né? Esses países asiáticos, à exceção dos países que têm religião muçulmana, o resto, todos eles o suíno está presente muito na mesa dele. O chinês nem se fala, né? O chinês come 50 milhões de toneladas de carne suína por ano. Ontem nós entrevistamos aqui o ex-ministro Francisco Turra, que foi ministro numa época de transição muito importante. Final do século passado, né? Finalzinho dos 1990, 98, 99, ano 2000, o Brasil teve uma transição muito importante. Tinha a aftosa não resolvida, aí exportava 190.000 toneladas, 200.000 toneladas por ano. Agora, 200, 300.000 por mês. Isso é por causa da bovina, né? E ele tem uma expectativa, disse ontem na entrevista aqui, muito positiva para as exportações de carne suína, bovina, que está dando esse show, e também carne de frango. A carne de frango é uma carne uma carne barata, né? Uma carne que hoje o mundo inteiro come, e não tem nenhuma restrição religiosa. O suíno tem a religião, principalmente as regiões os países de religião muçulmana, né? Mas o frango não tem. Então, mas o importante é o seguinte, que nós brasileiros gostamos mesmo da carne vermelha. A carne vermelha, o churrasco é indispensável, uma carne vermelha. Frango, o que o Brasil abateu de frango no terceiro trimestre de 2024? Foram 620 milhões de cabeças, 1,62 bilhão de frangos. É muita coisa, hein, João Pedro? Na comparação anual, ao terceiro trimestre do ano passado, 2,7% de crescimento, e na comparação trimestral, quase 1%. Essa diferença não foi tão grande na questão trimestral, porque o mercado internacional, as exportações aquecidas, principalmente agora em 2024, né, o Brasil manteve um bom volume de carne de frango exportada. Portanto,
estamos tendo um ano de 2024 bastante aquecido para a avicultura. Existia um humorista no Brasil, nos anos 30, anos 40, Barão Itararé, né? Ele falava que brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou o frango ou o pobre. Hoje não, o frango entrou na mesa do brasileiro. Você olha hoje, você vê 14 milhões e 500 mil toneladas de frango. Vamos exportar 5 milhões e meio, sobra 9 milhões para o mercado interno. Vamos dar, o consumo per capita vai dar mais de próximo a 50 quilos por habitante ano. Isso de mamanda caducando. É muito importante. O frango chegou, entrou na mesa do brasileiro. O frango e o ovo. Você não sei se tu fez teatro do ovo. Mas vamos fazer. O ovo, nós estamos falando em consumo de 200 ovos, mais de 200 ovos por habitante aqui no Brasil. 252 a projeção. 152? Da ABPA para 2024. Mas vamos chegar lá nos ovos também. Vamos chegar lá, vamos ver. Vamos ver a próxima tela da pesquisa do IBGE, divulgada hoje, dados preliminares, pesquisa trimestral da pecuária. Agora, a produção de ovo de galinha. 1 bilhão 180 milhões de dúzias. Também não é uma coisa pequena. Na comparação anual, 9% de alta e na comparação trimestral, 2% de alta. E a projeção é essa, João Pedro. O consumo no ano passado foi espetacular. Esse ano, projeção para 252 ovos por habitante neste ano. É que a dona de casa chega no mercado, ela vê uma dúzia de ovos por R$10, ela fala assim, aí eu faço 2, 3 misturas aqui, 2, 3 dias de mistura aqui e levo. O ovo é um alimento de altíssima qualidade proteica, muito importante para todos nós, e o brasileiro produz muito bem o ovo, né? Nós temos hoje, e nós estamos exportando ovo, seja industrializado, seja in natura. O Brasil está abrindo mercado também em vários países para exportar o ovo também. Próxima tela da pesquisa do IBGE, vamos ver o que vem aí. Leite. Aquisição de leite cru, considerando estabelecimentos com algum tipo de inspeção sanitária. No terceiro trimestre deste ano, 6 bilhões 280 milhões de litros. 6 bilhões 280 milhões de litros. Caiu em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Nós tivemos 0,6% de queda, mas cresceu bastante em relação ao segundo trimestre de 2024, 7,7%. O leite pago ao produtor foi bastante valorizado este ano, segundo a apuração do CPEA, sempre mostramos aqui, na comparação anual. E aí pode ser que a explicação seja essa. Caiu a aquisição anual e, com isso, aumentou a disputa dos laticínios por matéria-prima, por isso o preço ficou mais valorizado. Não estou falando que o produtor está nadando de braçada, não é isso. Mas em valores, em termos reais, houve essa valorização segundo o CPEA. E o leite, você tem que dar alimento no coxo para ter produtividade. No pasto, a vaca dificilmente vai passar de 7, 8 litros por dia, só na época melhor dela. Mas no coxo ela vai a 20 e poucos litros por dia. Então, quando o preço está razoável e compensa, o produtor de leite bota mais alimento no coxo, ele consegue aumentar a produtividade. É linear o processo. Aumentou a alimentação, você tem a maior produtividade. O que aconteceu na pecuária de leite, que passou 2 anos bravo a situação, igual exemplo aconteceu na suinocultura, né? Muitas vezes o pessoal trabalhou vendendo leite a custo, o preço que ele recebia era inferior ao custo de produção dele. Aí o que ele faz? Bota um touro de raça de corte em cima da vacada, ou insemina, porque ele não vai aprimorar mais o leite dele, por causa que estava vendo que não tinha retorno. E outra coisa também é a questão do dólar. Chegou muito derivados de leite aqui no Brasil, até leite em pó, que depois reidratava aqui para vender com leite fluido,
E o dólar subindo é um fator também que encarece um pouquinho esses produtos importados. A importação. Bom, nós temos mais a tela do couro. Eu vou pedir para colocar novamente o abate de bovinos e depois, só para lembrarmos o número de cabeças abatidas, e depois a tela do couro. Olha, de bovinos foram 10.330.000 cabeças, 10,33 milhões de cabeças. Vamos colocar os números da produção de couro no terceiro trimestre de 2024. Produção de couro cru, praticamente a mesma coisa, João Pedro. Sempre tem uma diferença, né? 10,3 milhões de peças, com aumento de 15% na comparação anual, de 2,6% na comparação trimestral. Aumentou o abate, aumentou isso aí. O que é importante notar é o seguinte, você antes do passado, você tinha um número 10, 15% a mais de couro em relação ao abate. Hoje não. Ou seja, cada vez mais está sendo animais bovinos abatidos em estabelecimentos com fiscalização municipal, estadual ou federal. Isso é um bom sinal. É isso aí. Bom, números preliminares da pesquisa trimestral da pecuária, do IBGE. Vamos falar um pouquinho de mercado do boi, João? Eu vou trazer os números do preço do boi pago hoje em Mato Grosso do Sul. Tem um grupo que traz essas informações. Já, de novo, há alguns dias, não temos os dados da Marfrig em Bataguaçu, interior do estado, mas temos os dados da JBS em Campo Grande. Boi gordo já R$ 320. Esse é o preço de balcão, R$ 320. Estava 305 há poucos dias, depois 310, 15, agora R$ 320 arroba de boi. A JBS pagou hoje em Campo Grande, na sua grande unidade, que este ano foi habilitada para exportar carne para a China. A novilha 310 e a vaca R$ 300 por arroba. Vaca 300, 310, R$ 320, João Pedro. Eu acho que o Bataguaçu, não sei se a Marfrig ela foi vendida por Minerva, então eu não sei se há algum problema de transição ainda, mas até a semana passada o preço que a Minerva lá de Bataguaçu estava pagando era maior que o JBS. Era o Marfrig. Mas já na mão da Minerva, já na mão do frigorífico Minerva, porque já assumiram o comando lá. Mas o importante é o seguinte, nós estamos vivendo um abate, o terceiro trimestre foi bom e o preço melhorou. Ou seja, nós passamos aquele ciclo de baixa que virou até junho. A partir de junho reverteu a situação e continuamos numa situação bastante razoável. Hoje o preço que da arroba do boi remunera o produtor. Isso ajuda a quê? A puxar também o preço do bezerro, do garrote, ou seja, a cadeia da pecuária se beneficia com um preço que seja remunerador. O ruim é quando você vende animal e você não você vende e não cobre o seu custo de produção. Hoje não, hoje está acontecendo, houve uma recuperação nos preços, o que é bom para a cadeia e o que é bom para garantir o fornecimento de carne tanto para nós como para a exportação. Nós temos mais telas para colocar, Ayane. Vamos colocar para concluir até o comentário do João Pedro, desta terça-feira, 6h14. Vamos ver o que nós temos agora. As escalas de abate, nós trazemos números do indicador de boi da Tagro, mas ainda não temos os dados atualizados. Essa escala de abate de ontem, segunda-feira, 11 de novembro, mas não é muito diferente dos cenários anteriores. E aqui nós temos um único estado em amarelo, ou seja, na faixa de 8 a 15 dias úteis. A escala no Tocantins, que inclusive estava em crescimento ontem, provavelmente quando esses dados estiverem atualizados, mais tarde a gente vai mostrar, nós teremos ainda, quem sabe, em função desse crescimento, um número maior de dias úteis do Tocantins. Mas aqui nós temos na Bahia 4 dias, estava caindo, Goiás também 4 dias estava caindo, devemos ter hoje
uma escala menor, 4 dias úteis menor. Minas Gerais, 5 dias em queda. Pará, 5 dias também em queda. E, segundo as informações passadas pelos agentes de mercado, assim é formado o indicador da Tagro, o pecuarista que vende o boi e a indústria que compra o boi. São os agentes de mercado que abastecem o indicador da Tagro. Segundo essas informações, Rondônia ontem tinha 8 dias, estava em crescimento. Mato Grosso, 6 dias também, um leve crescimento em relação ao dia anterior. São Paulo, a praça de referência, tinha 8 dias, com crescimento também. E Mato Grosso do Sul, 6 dias a escala de abate, 6 dias úteis. Ontem, mais tarde, vamos dar a atualização. O que é mais que eu tenho? O diferencial de base, provavelmente não temos nesse horário ainda atualização. Não temos. Esses números são de ontem, João Pedro. O indicador de boi, que é uma média dos 3 últimos dias, no caso ontem foi segunda, né? Nos 3 dias anteriores, R$ 333,83. Esse foi o indicador de boi ontem em São Paulo, que teve 1% de alta em relação ao indicador da sexta-feira. E a diferença, esse é o diferencial de base, a diferença entre o indicador de São Paulo e o indicador em cada praça. Em Mato Grosso do Sul, que por algumas semanas esteve acima do indicador de São Paulo, hoje está no negativo também, 4% no negativo. Diferença menor, ontem ficou para Goiás, 2%, 2,16%, e Minas Gerais, 3%. Mato Grosso, que teve uma valorização muito grande, João Pedro. Merecida, né? Merecida, provavelmente eu já dei aqui a notícia, outubro recorde nas exportações de carne bovina por Mato Grosso, segundo o relatório de ontem do IMEA. Quer dizer, o mercado... Era totalmente injusto aquela diferença brutal que tinha de preço em Mato Grosso em relação ao próprio indicador CPE. O gado que eles têm é muito bom, é um gado precoce, bem terminado, bom peso, só que agora está chegando a hora da verdade. Isso tem que ter, esse preço é mais do que justo.